Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Nossa, diferente, né? Nossas aulas, meu pai, tudo novo, tudo diferente. Eu aqui da minha casa, vocês aí da casa de vocês, estamos sem poder se abraçar, né? Conversar, dar risada, mostrar os nossos trabalhos, fazer as coisas. Mas, gente, nós temos que ficar assim por enquanto. Tudo aquilo que a gente planejou às vezes tem que cair algumas coisas por terra, a gente não pode fazer exatamente o que a gente queria, mas nós não vamos deixar de ter nossas aulas por causa disso. Tudo aquilo que é novo, ele causa um certo medo na gente, mas a gente vai passar por cima. Vamos embora, vamos tocar para frente. E também não podemos deixar os nossos livros, as nossas coisas de fazer, tá bom? Eu vou aqui gravar 2 vídeos para vocês, o outro vai ser com uma aula ao vivo, né? Eu vou estar na escola para gravar isso e conversar um pouquinho com vocês, e ali vocês podem trocar algumas ideias comigo também. Então eu peço que vocês peguem o livro de vocês, para que a gente possa seguir as nossas instruções e fica mais fácil a aula síncrona no aplicativo do Zoom, para que a gente possa continuar nossos assuntos, tá bom? Vou dar um tempinho para que vocês possam pegar o livro de vocês aí, para a gente poder se ajustar. O título que a gente vai falar sobre as aparências enganam. A professora já deixou até um vídeo para vocês verem, que é bem legal, bem interessante. Por que a gente julga as pessoas, né? Por que nós temos esse costume? Então, o nosso capítulo é o capítulo 5 da unidade 2. Eu quero que você acompanhe junto comigo, tá bom? Pega o nosso livro e eu vou pegar aqui o meu também, tá? Bom, tá aqui o meu livro, junto com o de vocês, As Aparências Enganam. Como nós temos esse costume de julgar as pessoas? Até a professora colocou com relação a um assunto. O que significa a gente julgar o livro pela capa? Muitas vezes aquilo que nós vemos por fora, nós achamos bom ou ruim. Depende. Mas a gente nunca abriu ou nunca viu aquele livro para dizer isso. Eu conheço uma professora, que eu não vou dizer o nome, mas ela não gosta de cuscuz. Isso é uma comida típica de quem é do norte, porque eles gostam, eles tomam isso no café da manhã, na janta, no lanche, então não importa o horário. Cuscuz é sempre bem-vindo na família de nortistas. Então, quando essa comida é feita, é digna de felicidade para todo mundo, porque é feito com milho, isso alimenta bastante. Porém, quando você olha, você não tem às vezes vontade de comer, porque aquilo não te atrai. Mas ele é muito bom, ele é muito gostoso. Eu gosto. Meu marido, ele é nortista e ele gosta muito de cuscuz e eu também sempre gostei, não tenho essa coisa. E eu sempre como junto com ele. Então ele que faz cuscuz, eu não sei fazer, porque é o jeito dele, né? Então eu não sei fazer, mas é ele que faz. E eu como. E essa professora chegou e falou assim pra mim: "Ah, eu não gosto de cuscuz". Aí eu falei: "Nossa, mas é feito de milho, é tão gostoso e tal, não tem nada demais. Ele é só cozido certinho ali, parece uma polenta, só que ele é mais gostosinho do que a polenta, porque às vezes a polenta não tem muito gosto assim. Mas eu acho ele gostoso". Nada, não gosto. "Mas você já comeu?". Ela falou: "Não, nunca comi". Eu falei: "Como é que você sabe que você não gosta?". Para a gente poder experimentar algo e dizer que ele é ruim, você tem que experimentar pelo menos de 3 formas diferentes. Não adianta você experimentar das 3 formas iguais, porque você vai continuar falando que não gosta. Claro, você está experimentando igual, mas para você ter certeza que você não gosta daquilo, você precisa experimentar de 3 formas diferentes. E aí você pode confirmar que eu realmente não gosto, porque meu paladar não se agrada dessa comida. Ok, mas ela nunca tinha experimentado. E isso é uma coisa que a gente faz demais. A gente julga logo pelo formato, pela capa, pelo jeito, pela pessoa. E quando a gente faz isso com as pessoas, é pior ainda.
porque a gente às vezes causa nessas pessoas uma tristeza, porque a gente está julgando, a gente simplesmente não gosta daquela pessoa porque talvez outro não goste, e muitas vezes a gente procede dessa forma. O outro não gosta, a gente também não gosta. Mas a gente nunca conversou com essa pessoa. A gente nunca procurou saber de onde ela veio, o que está acontecendo, por que ela age dessa forma. E muitas vezes a gente desconhece isso. E além de desconhecer esse tipo de pessoa, a gente não conversa com ela, a gente ignora, a gente deixa ela de lado e a gente fica julgando. Isso é uma coisa muito ruim. Porque além da gente julgar a pessoa, a gente está causando um desconforto nela. Se você não gosta de alguém, se você não se simpatiza, procura ver por quê. Às vezes o problema é você, sabia? Às vezes o problema é você mesmo. E às vezes a gente não está sabendo lidar com isso. Tudo que é novo é diferente. Eu sei que tem muitas professoras que às vezes não se sentem bem em gravar. Imagina só, eu trabalho mais de 30 e poucos anos dentro da sala de aula. E quando eu tive que mudar minha forma de dar aula e ter que gravar, vocês pensam que isso é fácil? Não, não é fácil para mim. Talvez seja mais fácil para vocês que estão acostumados com isso. Mas na minha época de escola, imagina, era caderno e livro. Acabou. Quando a professora fazia um grupo, nossa, era sinônimo de alegria pra gente, né? Porque, é festa. A professora tá juntando todo mundo. E, na verdade, era uma coisa nova que eles estavam tentando. Imagina agora. Então, tem muitas coisas que às vezes a gente sente um certo preconceito, uma certa discriminação. Eu, com certeza, preferiria estar dentro da sala de aula, falando com vocês, brigando, né? Fulano fica quieto, fulano para de falar, senta, né? É o costume nosso como professor. Mas a gente agora, com essas aulas virtuais, está sendo realmente muito difícil. Mas eu não posso julgar e dizer que eu não gosto se eu nunca tentei fazer. Não é fácil. Muitas vezes eu preferia estar com a classe cheia de aluno do que estar aí na frente de uma telinha, conversando, falando, vendo minha cara feia. É difícil, gente, não é fácil, não. Eu nunca dei aula olhando para um espelho. E é difícil. Mas eu não posso dizer que eu não gosto sem eu nunca ter tentado. Então é isso que nós estamos fazendo. A gente não pode julgar as coisas apenas pela aparência. E tem muita gente que fala, isso é difícil, eu não vou querer, eu não quero, eu não gosto. Eu gosto do aluno perto. Isso é uma grande verdade. Mesmo que eu esteja brigando com ele, mas eu prefiro ele perto de mim. Porém, muitas vezes a gente enfrenta coisas que para nós é desconhecido. Mas não quer dizer que eu tenho que falar que eu não gosto. Então, essas aparências, elas enganam. E Deus fala com relação a isso. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele falou muito sobre isso. Sobre que nós não devemos julgar as pessoas. Primeiro, isso é um trabalho satânico. Eu vou repetir. Isso é um trabalho satânico. Quem julga as pessoas, ele está trabalhando contra Deus. Porque Jesus nunca separou ou fez a distinção das pessoas. Ele não faz isso. Jesus aceitava todos os tipos de pessoa. E quando eu falo para vocês que quanto mais perto as pessoas estavam de Jesus, mais elas viam que elas eram imperfeitas. Quanto mais longe você está, mais você se acha. E isso não é bom. Bom, voltando ao nosso livro, vamos aqui ler juntos algumas partes para que a gente possa gravar, tá bom? Aqui, começamos com uma história muito triste, a história de Marcos. Essa história é uma história verídica. E Marcos era um rapaz que foi preso injustamente. Por quê? Porque ele era muito parecido com a pessoa que a polícia estava procurando. Ele foi julgado e ele não conseguiu fazer a sua defesa. Ele não teve chance de fazer isso, mas toda a família dele sabia que ele era inocente. Ele foi preso. Ali na nossa primeira página, na página 38, fala isso.
Em novembro de 2011, a justiça brasileira admitiu publicamente ter cometido o pior erro da sua história. Mas em 1976, o mecânico Marcos Mariano da Silva havia sido preso e condenado porque tinha o mesmo nome de um homem que cometeu um assassinato. E com isso, ele ficou 6 anos, deixa eu ver, eu acho que isso mesmo, 6 anos ele ficou preso. Imagina isso. 6. Você estar ali num lugar que não deveria ser seu, você sabendo que você era uma pessoa honesta, sincera, verdadeira, sabendo que a sua família estava fora ali, que não tinha como estar junto com a família, mas sabendo que você não tinha feito nada. Gente, isso eu acho que era uma das piores coisas que poderia imaginar. Eu não consigo imaginar essa forma, juro, não consigo. Porque eu acho que eu ia ficar tão desesperada que eu acho que eu ia morrer antes do prazo. Porque isso era uma coisa muito triste, mas ele teve calma. O que aconteceu? Depois ele saiu, ele conseguiu sair, né? Não conseguiu colocar prova suficiente e fizeram isso e viram que eles tinham cometido um erro, que tinham preso uma pessoa que era inocente. Ele foi solto. Ok. Voltou, tentou fazer a sua vida de novo. E quando ele estava passando por uma blitz, ele foi parado. Quando ele foi parado e pegaram o nome dele e colocaram lá dentro da parte policial, viram que ele tinha uma passagem na polícia e tinha sido preso. Isso mesmo que você está pensando. Ele foi preso outra vez. E ali ele ficou 19 anos. Bom, depois de muito tempo, de todo esse percurso que ele fez, afinal, a justiça viu que eles tinham cometido o grande erro de ter prendido esse rapaz. Só que quando ele foi detido, ele teve tuberculose, ele ficou cego, a esposa abandonou, os amigos abandonaram ele ficou sozinho, ele recebeu uma indenização de 2 milhões de reais. E esses 2 milhões de reais é o que custava a vida dele. Só isso. Acha que isso era o dinheiro suficiente para a vida dele? Não, não era. Porque um erro não pode ser pago. Não tem dinheiro que pague um erro. E aí o que aconteceu? Ele viu que esse valor entregue para ele foi dividido ainda em 2 partes. Ele recebeu essa primeira parte e ele disse as palavras que eu vou falar para vocês agora. Ele agradeceu pelo fato de o nome dele estar limpo perante a justiça, perante as pessoas, sabendo que ele não tinha nada a ver com o assassinato. E sabe o que aconteceu em seguida? Ele foi para o quarto dele e morreu de causas naturais. A tristeza dele foi tão grande de tudo aquilo que tinha acontecido, do tempo que ele passou na cadeia, das coisas que as pessoas tinham feito para ele, e que, gente, não teria algo pior para se fazer. E ele acabou morrendo, talvez de uma grande tristeza, de um grande desgosto, de tudo isso que tinha acontecido. Isso é você julgar as pessoas pela sua aparência. A professora mandou um vídeo para vocês que eu acho muito interessante. Acho que todo mundo já escutou falar da história de Susan Boyle. Essa é uma senhora que nunca havia cantado e ela sempre teve a vontade de cantar. E quando ela foi naquele The Factory, que é o nosso, como é que eu posso dizer? É o nosso Cante Comigo, né? Que a gente está acostumado a escutar. Quando ela foi lá, todo mundo riu dela. Por quê? Porque ela era uma senhora velha que queria cantar. E as pessoas olharam e falaram: imagina que essa aí vai ser alguma pessoa de talento, né? Mas, gente, ela surpreendeu todo mundo com a voz lindíssima que ela teve. E a mesma coisa a professora colocou nesses vídeos que vocês assistiram. Pense só, o que é você julgar alguém? Será que isso é correto? Será que isso é certo? Será que eu estou pronta para isso, para julgar as pessoas? Eu acho que não. Então, para que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje, Deus adverte essas pessoas. Não adianta você olhar um cisco no olho do teu colega se você tem uma trava no seu.
Isso é o que Deus coloca para nós. Crianças, nós vamos ter mais uma aula, uma videoaula dessa. Então, acompanhe aí o nosso assunto para que a gente possa nos adaptarmos a essa nova realidade. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e a sua família também. Tchau. Até a próxima aula.